Sou Rafaela, eu sou anestesista lá do Albert Einstein e eu estive com vocês no projeto do ano passado, de Muzambinho, para quem participou. Hoje eu vou dar um geral sobre anestesia. É, a gente vai falar hoje um pouquinho de alguns tópicos em anestesiologia. O conteúdo ficou dividido em avaliação pré-anestésica e risco cirúrgico. Depois, a gente vai falar do planejamento da anestesia. Anestesias em procedimentos específicos, que vão ser os que a gente vai realizar lá, que é bloqueio de neuroeixo no contexto de cirurgia geral e anestesia geral para cirurgias videolaparoscópicas. Vamos dar uma pincelada em drogas anestésicas e as considerações finais. Então, começando pela avaliação pré-anestésica. Ela foi definida em 1977 com o Edísio Pereira e o Zairo Vieira, que estabeleceram que o anestesista deveria realizar uma avaliação pré-anestésica previamente a uma cirurgia. E o que eles definiram né, nesse artigo aí que saiu na Revista Brasileira de Anestesiologia, que é importante para ter uma relação médico, para já ser estabelecida uma relação médico-paciente, visto que o anestesista ele não conhece o paciente muitas vezes antes da cirurgia, familiarizar-se também com as condições de saúde desse paciente, programar então o que que ele vai fazer de perioperatório e, além disso, obter consentimento do plano anestésico, assim como o consentimento cirúrgico. Então, além do consentimento cirúrgico, toda cirurgia tem que ter também o consentimento anestésico. E aí existem alguns tópicos que são muito importantes na avaliação pré-anestésica. Eu dividi em 10 tópicos aqui. Então, primeiro, a gente tem que ter sempre a história da doença atual desse paciente. Diferente de uma consulta ambulatorial que vocês estão acostumados, a consulta do anestesista ela é um pouco mais rápida e mais dirigida e focada para o que importa para o anestesista, mas ele passa por todos os sistemas, como vocês vão ver. Então, primeiro, é importante saber a história da doença atual. Então, o que está levando esse paciente para fazer essa cirurgia? Além disso, saber de doenças coexistentes que ele tem e que podem impactar em qual que vai ser o tipo de escolha no planejamento anestésico. Fazer uma revisão de todos os sistemas, então, porque muitas vezes o paciente ele esquece de falar que ele tem alguma doença ou ele acha que não é relevante para o anestesista. Então, além de perguntar sobre doenças coexistentes, é também importante fazer essa revisão de todos os sistemas. Quais são as medicações que ele faz uso continuamente? Quais alergias e reações a alguma droga que ele já teve previamente, no contexto cirúrgico ou não? Aqui também é importante separar, porque muitas vezes o paciente ele diz que tem alergia, mas ele não tem. Então, a maioria dos pacientes, a maioria não, mas tipo assim, uma parte considerável de pacientes fala que tem alergia de pirona. E aí, quando você pergunta qual tipo de alergia que você teve, aí ele fala que caiu a pressão. Então, isso não é ter uma alergia, é uma reação à droga. Só que uma coisa importante é, se o paciente citar como alergia, você acaba tendo que considerar, porque isso vai para prontuário, e se qualquer reação que ele tiver é diferente, mesmo que não seja causado pela dipirona, você pode ser relacionado de ter feito essa droga. Então, quais anestesias anteriores ele já passou e se teve alguma intercorrência em alguma anestesia? Dentro das anestesias anteriores, o histórico familiar de anestesia também é importante, porque a gente tem a hipertermia maligna, que é uma doença grave e fatal, e que está relacionada com não somente com anestesias prévias do paciente, mas também dos familiares. A história familiar desse paciente, história social, tabagismo e etilismo. Um exame físico geral e dirigido. Então, na parte de exame físico, o anestesista ele foca mais em dois pontos. Então, é feito uma ausculta cardíaca e pulmonar, principalmente se o paciente não tiver outros pontos que de queixa. E o principal, que é o exame físico do anestesista, é a avaliação da via aérea. E exames complementares também. Pacientes jovens, saudáveis, muitas vezes não requer nenhum tipo de exame complementar,
mas a partir dos 40 anos a gente já começa a pedir algum tipo de exame. Também tem alguns exames que às vezes, mesmo num paciente jovem, a gente pode precisar desses exames, que aí vai depender do porte cirúrgico da cirurgia. Então, por exemplo, a gente vai fazer esterectomia lá. Então, a gente tem que ter o HB e o HT de todos, pelo menos HB e HT de todos os pacientes, mesmo nas jovens, porque tem potencial risco de sangramento nessa cirurgia. Então, a gente tem que saber o HB prévio dela para poder saber se algo mudou depois se teve algum sangramento, e aí a gente vai poder fazer essa comparação. Esse daqui é o que o Einstein usa de informações pré-anestésicas que o próprio paciente preenche. Ele é bem importante, é uma coisa que a gente até vai tentar implantar para o projeto para facilitar na hora de já saber as informações desse paciente. E o paciente preenche isso em qualquer procedimento que ele vai fazer que requer anestesia, e aí já tem já é mais fácil para o anestesista poder ver qual foco mais que ele vai perguntar, que ele vai conversar, e aí já fica meio que um texto padrão e fácil de reconhecer se tiver qualquer coisa de relevância para o anestesista. E aí, quando a gente chega, então, na avaliação da via aérea, que é o exame físico do anestesista, a gente tem algumas coisas importantes para ver. Então, primeira coisa que a gente vê, é o principal que todo mundo vê, e às vezes só olha esse, esquece dos outros, é o malampate. Agora, então, o malampate, ele tem quatro classes principais e a partir da classe 3 eu começo a ter preditor de via aérea difícil. Então, todas essas avaliações da via aérea, a gente vai ver se tem preditores para via aérea difícil. Então, no Malampate, a gente tem a classe 1, que é o que eu consigo visualizar tudo. Então, eu vou ver palato mole, vejo false, úvula e os pilares amidalianos. Na classe 2, eu já não vejo mais pilar amidaliano, então eu paro e vejo somente a úvula. Na classe 3, eu vou ver só palato mole e a base só da úvula, eu já não enxergo nem ela toda. E na classe 4, eu já não enxergo totalmente o palato mole. Então, a partir da classe 3, eu já começo a ter um preditor para via aérea difícil. Outra coisa que faz parte da avaliação da via aérea é a distância interincisivos. O ideal é que essa distância ela seja de mais do que 4 centímetros ou 3 dedos. Então, às vezes, você pede para o próprio paciente, né, colocar a mão na boca e ver se consegue, ele tem uma abertura bucal que seja boa, de pelo menos 4 centímetros. A distância cervical, a gente tem dois tipos de avaliar essa distância, ou a gente faz a distância tíreo-mentoniana ou a distância externo-mentoniana. Se a gente avaliar tíreo-mentoniana, ela tem que ser maior do que 6 centímetros, e se a gente avaliar pelo externo-mentoniano, essa distância tem que ser maior do que 12 centímetros. Para fazer essa avaliação, a gente vai pedir para o paciente sempre olhar para cima e aí a gente conta. Geralmente, 4 dedos vão dar os 6 centímetros aqui. E aí, ou a externa mentoniana, que aí tem que ser sempre de 12 centímetros. Avaliação da mobilidade cervical. O ideal, então, é que ela seja maior do que 30 graus. Então, a gente pede, na hora que a gente pediu para o paciente olhar para cima, depois a gente já pede para ele olhar para baixo também. E aí tenta fazer, é meio mentalmente isso, mas aí já tenta ver como que é essa mobilidade aqui do pescoço dele, se ele mexe bem o pescoço ou não. E aí vai tentar traçar esse ângulo aqui, ele tem que ser maior do que 30 graus. E a protrusão mandibular, ela também é dividida em classes. Você vai pedir para o paciente morder o lábio superior e vai avaliar como que é essa mordida. Então, a classe 1, ele consegue morder totalmente o lábio superior. Na classe 2, ele morde parcialmente o lábio superior. E na classe 3, ele não consegue alcançar o lábio superior. A classe 3 é o que já prediz para a gente uma via aérea mais difícil. E aí, agora, depois que a gente fez a avaliação da via aérea, a gente já fez toda a avaliação pré-anestésica, a gente vai classificar esse paciente. Então, o risco cirúrgico, a gente tem vários tipos de classificação do paciente quanto a risco cirúrgico. O mais comum
é a classificação ASA, que foi feita pela Sociedade de Anestesia. É uma classificação bem antiga. Alguns dizem que essa classificação ela nem é tão boa porque tem muita variedade entre anestesista, entre doença. Então, assim, mas ainda hoje ela é a classificação mais utilizada mesmo, tanto para artigos quanto para classificação que a gente usa no dia a dia. Então, o que a gente considera a asa um é um paciente saudável. Então é um saudável que ele não tem nenhuma comorbidade, ele não é fumante e ele usa pouco álcool. Então a gente já vê que quase ninguém é asa um. E aí a maioria das pessoas, então, ela acaba sendo asa 2. Asa 2 é um paciente que tem uma doença leve, mas que não tem nenhuma limitação funcional para ele. Dentro do asa 2, a gente já considera quem tem um consumo de álcool já moderado ou até consumo social de álcool já é asa 2. E a paciente gestante, ela também já é considerada asa 2. Paciente com IMC maior do que 30 também já vira asa 2. Se o IMC for maior do que 40, ele já passa para ser asa 3. E aí, se o paciente, então, ele tem uma doença que já gera uma limitação para ele, ele vira asa 3. Então, exemplos aqui de asa 3, tem paciente que tem alguma doença e que ela é pouco controlada, DPLC, quando já tem uma obesidade maior, esses pacientes já são considerados assim. O paciente asa 4 é aquele que tem uma doença sistêmica grave que está ameaçando a sua vida. Então, é um paciente que acabou de ter um AVC, um AIT, ou que tem um paciente que acabou de ter um infarto. Asa 5 é o paciente moribundo, que mesmo com a cirurgia você não espera que ele vá sobreviver. E o paciente asa 6 é aquele que está com morte cerebral. Aqui, todas essas classificações da ASA, se for uma cirurgia de urgência ou emergência, a gente vai acrescentar um Ezinho, junto com a classificação que ele tem. A maior parte dos pacientes gira entre asa 2 e asa 3, e a partir daqui do asa 4 acaba sendo cirurgias que entram mais são cirurgias de urgência. Para uma cirurgia eletiva, a gente sempre tenta compensar o paciente antes para poder fazer com que ele passe pelo procedimento cirúrgico numa melhor forma que ele vai estar. Outro tipo de classificação que é muito utilizada entre os cardiologistas, que quando a gente pede uma avaliação cardiológica, ele geralmente manda esse índice cardíaco de Lee, é, é essa classificação que ela é de risco cardíaco para cirurgias não cardíacas. E ela vai considerar algumas variáveis e a partir dessas variáveis, ela vai predizer qual que é o risco desse paciente de ter uma complicação cardíaca. Então, se o paciente não tem nenhuma variável, o risco dele é só de 0,4%. Se ele tiver uma dessas variáveis, 0,9%, duas variáveis, 6,6% de complicação cardíaca na cirurgia. E se ele tiver três ou mais variáveis, já é um risco alto, um risco de 11% de qualquer complicação cardíaca durante o procedimento cirúrgico. Para o planejamento da anestesia. Então, depois que a gente já fez a avaliação pré-anestésica, já viu o risco desse paciente, a gente vai planejar qual que é a nossa anestesia. Então, quando a gente vai planejar a anestesia, a gente pensa em alguns pontos. Então, o primeiro fiz a avaliação pré-anestésica. Esse paciente, ele tem condições de ser anestesiado? Então, se ele tiver condições de ser anestesiado, eu vou passar para a segunda pergunta. A segunda pergunta vai ser: esse paciente é uma cirurgia, considerando uma cirurgia eletiva, esse paciente, ele está de jejum? O jejum é adequado? Depois disso eu vou pensar: existe algum risco de via aérea difícil ou de ventilação difícil? Qual a melhor técnica anestésica que eu devo realizar? E por último, quais drogas anestésicas eu vou utilizar? Então, lembrando do jejum, o jejum, esse é o protocolo do Einstein de jejum pré-operatório. Para cirurgias eletivas, a gente sempre deve respeitar o jejum. Então, geralmente, né, o pessoal fala para ficar de jejum 8 horas, mas não é bem assim. É que, dependendo do paciente, ele não entende se você liberar algumas coisas para o jejum e aí acaba falando que tem que ficar de jejum 8 horas. Mas o que é preconizado? Então, líquidos claros sem resíduos, a gente considera 2 horas de jejum,
Leite materno são 4 horas de jejum. Leite não humano ou uma refeição leve, 6 horas de jejum. E uma refeição de sólido mesmo são 8 horas de jejum. Aqui, o Einstein ele até explica o que que ele considera para cada uma, porque isso acaba gerando muita confusão mesmo, de qual, do que pode, do que não pode em cada horário de jejum. Então, aqui a gente tem tudo separadinho por esse protocolo e aí acaba facilitando. Mas na dúvida, 8 horas. E aí, depois que eu vi o jejum, eu vou ver se esse paciente tem algum risco de ventilação e de via aérea difícil. Existem alguns preditores para ventilação e para intubação difícil. Então, aquela avaliação que a gente fez da via aérea é justamente para poder ver isso. Os preditores de intubação difícil são se ele já teve uma intubação relatada difícil previamente, se a distância interincisos é menor do que 4, se a distância tiro-mentoniana é menor do que 6 e a externo-mentoniana é menor do que 12, se o paciente não estende muito bem a cabeça, uma lampate a partir do 3, se ele não faz a protrusão mandibular, se o paciente tem um pescoço, uma circunferência de pescoço grande e se ele tem uma complacência do espaço submandibular pequeno. E além disso, intubação difícil, além da intubação difícil, a gente também tem risco de ventilação difícil. E isso é o que mais preocupa o anestesista, porque se ele tiver uma intubação difícil, a gente consegue se programar, usar um preditor de viária difícil, a gente consegue se programar para usar ou um videolaringoscópio, ou a gente usa broncoscopia, chama um broncoscopista para ajudar nessa intubação. Agora, se o paciente ele tem ventilação difícil e aí ele vira um não intubo, não ventilo, isso é uma emergência para o anestesista. E aí, quais são os fatores para essa ventilação difícil? Então, paciente obeso, paciente que usa barba, se ele não tem dente, paciente que tem uma história de roncos ou de apneia, paciente frágil, porque fica mais difícil de adequar a máscara, uma mandíbula larga ou uma hipertrofia de masseter. Idade maior do que 55 anos, aqui eles colocam isso muito porque já acaba sendo pacientes que já não têm mais dente e aí ele tem a pele mais frágilzinha. Macroglossia, redução da extensão atlantococipital, alguma doença orofaríngea, hipertrofia amidaliana ou um abscesso amidaliano. Paciente que tem uma tireoide lingual, algum cisto, ou então algum problema no pescoço, queimadura facial e deformidade facial. E aí, então, pensando em tudo isso, considerando todas aquelas perguntas, eu vou planejar qual anestesia que eu vou fazer. Então, eu vou fazer uma sedação, eu vou fazer um bloqueio de neuroeixo. É anestesia geral ou é uma anestesia combinada? Para o nosso curso, eu vou falar aqui das técnicas anestésicas que a gente vai utilizar lá. Mas antes de falar de técnica anestésica, eu sempre tenho que pensar no preparo da sala cirúrgica. Isso é uma responsabilidade não só da equipe da enfermagem, mas também é uma responsabilidade do anestesista. Então, no pré-operatório, você tem que testar o aparelho de anestesia, é, porque esse aparelho tem que estar funcionando corretamente, então esse teste ele tem que ser feito. Geralmente é feito no início do dia, mas se for feito troca de traqueias, ele tem que ser feito todas as vezes que a troca das traqueias forem realizadas. E além disso, eu tenho que checar se o material que eu vou precisar está disponível. E tudo isso antes do paciente até entrar em sala. E aí, mesmo se eu for fazer uma sedação ou um bloqueio de neuroeixo, eu preciso ter todo o material de via aérea disponível para esse paciente, preparado e testado. Depois que o paciente entra, é, todo mundo que já foi num centro cirúrgico já viu que muitas vezes, na parte da anestesia, geralmente está tipo uma bagunça, todo mundo abrindo material, e isso é muito ruim para o paciente. Então, assim, é importante que depois da entrada desse paciente no centro cirúrgico, ele está aflito, ele está ansioso, porque ele vai passar por um procedimento, é importante garantir um local tranquilo para o paciente, então pedir para o pessoal lá da cirurgia, da enfermagem, para fazer, né, abrir material, fazer as coisas, mas sem muito barulho e evitar muita conversa ali também.
Fazer a monitorização adequada desse paciente. A princípio, a gente monitoriza com cardioscopia, pressão não invasiva e saturação de O2. E se for anestesia, anestesia geral, a gente, depois da indução, a gente vai completar e pedir ter uma capnografia e parâmetros ventilatórios. O início da anestesia, então, se a gente vai fazer bloqueio de neuroeixo, uma anestesia combinada ou uma anestesia geral. Depois que o paciente está anestesiado, também faz, não é só da enfermagem, também faz parte de toda a equipe, né, do anestesista e também do cirurgião, o posicionamento adequado desse paciente para evitar qualquer lesão, porque muitas vezes os procedimentos são longos, e aí sim liberar para o início da cirurgia. Então, agora falando mais das técnicas que a gente vai utilizar lá. É, então, a primeira vai ser o bloqueio de neuroeixo. Então, o que que é o bloqueio do neuroeixo? É uma técnica anestésica onde a gente faz uma interrupção temporária da condução nervosa nos nervos espinhais e na medula espinhal pela administração de um anestésico local no espaço ou peridural ou no espaço subaracnoide. Existem três tipos de bloqueio de neuroeixo, que são anestesia raquidiana, que a gente vai colocar o anestésico local no espaço subaracnoide, a anestesia peridural, que a gente vai colocar o anestésico local no espaço peridural, e o duplo bloqueio, que a gente vai usar esses dois espaços. Então, nessa figura aqui, a gente consegue ver, né, a gente tem o desenho aqui de uma vértebra, então tem o corpo da vértebra, aqui a gente tem o nervo, a medula espinhal e aqui a parte dos ligamentos. Então, a gente vai passar com a agulha em- entre os entre os processos espinhosos até a gente chegar em qual espaço a gente quer. Então, se a gente quer fazer uma anestesia RAC, a gente vai chegar no espaço subaracnoide. E se a gente quer fazer uma anestesia epidural, a gente vai chegar até o espaço epidural. O posicionamento do paciente pode ser sentado ou um posicionamento deitado. Normalmente a gente faz na posição sentada e aqui o paciente ele já está um pouco sedado também, então a gente precisa da ajuda do pessoal da enfermagem para segurar esse paciente e a gente cede o paciente para ele não ter nenhuma lembrança ruim desse procedimento. Então o paciente vai estar sentado, a raquianestesia ela é geralmente feita a partir do espaço L1 ou L2, quando a gente já está na cauda equina e não tem mais medula espinhal. E aí, aqui a gente vai, se for raquianestesia, a gente vai até o espaço subaracnoide e espera o retorno do líquor. E se for a anestesia epidural, a gente vai parar aqui no espaço epidural e a gente não quer que tenha retorno de líquor. E aqui, nesses dois espaços, é onde a gente vai fazer a injeção do anestésico local. E aí, quando a gente faz uma raquianestesia, que é a anestesia que a gente vai escolher para fazer lá no projeto, para cirurgias combinadas e para cirurgias onde a gente vai fazer bloqueio de neuroeixo mais sedação, o que que a gente tem que atravessar o que que a agulha vai atravessar a partir do momento que ela entrar no paciente. Então, ela vai passar pela pele, depois ela passa pelo tecido subcutâneo, e aí ela começa a passar os ligamentos. Então, ela vai passar primeiro o ligamento supraespinhoso, que é esse daqui, depois ela passa o ligamento interespinhoso, depois ela vai passar ligamento amarelo, ela passa o espaço peridural e chega na dura mater, perfura a dura mater e aí ela vai chegar na membrana subaracnoide, perfura a membrana e aí é onde vai vir o líquido cefalorraquidiano e é onde vai ser feita a injeção do anestésico local. Aqui é o tipo de agulha que a gente usa. Nós temos três tipos principais de agulha para raquianestesia: a agulha do tipo Quink, que é uma agulha cortante, e a agulha do tipo Whittaker, que ela é não cortante. Essas são as duas agulhas mais utilizadas. A agulha do tipo Sprott, ela não é muito utilizada, ela também é do tipo não cortante,
mas ela não é muito utilizada aqui por nós. Então a gente geralmente fica com essas duas agulhas. E como a agulha é muito fina, né? A agulha Whittaker a gente usa principalmente a 27 gauge e a Queen, que a gente usa 25 gauge, que é bem fininho mesmo, a gente não consegue ver a ponta dela olhando diretamente para a agulha. Então a gente diferencia a agulha, assim como a gente diferencia o gelco por cor, a gente também diferencia essas agulhas por cor. A agulha cinza, ela é a Whittaker, e a agulha azul, ela é a Quink. A Quink também a gente tem a agulha laranja também. E a pretinha, que é a que faz punção lombar, ela também é Quink. E aí o que vai diferenciar se é azul, se é laranja ou se é pretinha é quantos gauges ela é. Para anestesia geral. Então, a anestesia geral, quais são os pilares dela? Eu preciso garantir inconsciência, imobilidade e o controle do sistema nervoso autônomo, quando eu tiver a estimulação cirúrgica. Então, uma anestesia adequada, ela tem que ter essas três coisas principais: controle do sistema nervoso autônomo, inconsciência, além da inconsciência, a amnésia também, e a imobilidade. Qual que é o material que a gente vai precisar, então? Que é até aquele material que a gente já tem que ter checado lá no preparo da sala. Então, a gente vai usar, a gente precisa sempre deixar preparado máscara facial, cânula orofaríngea. Apesar da gente ter o aparelho de anestesia, ter testado esse aparelho de anestesia, ele pode falhar ainda assim. Então, sempre tem que ter um dispositivo de resgate, que é o nosso famoso KT5 ou o AMBU, que é chamado de dispositivo bolsa-válvula-máscara. Algum dispositivo supraglótico, caso eu tenha um imprevisto em relação à intubação ou alguma coisa acontecer, eu sempre vou deixar um dispositivo supraglótico preparado para uma via aérea difícil. O tubo endotraqueal, junto com esse tubo, o fio guia, principalmente para uso nos usos como videolaringoscópio, e o laringoscópio ou o videolaringoscópio. Em anestesia geral, para cirurgia de videolaparoscopia, a gente não usa dispositivo supraglótico, a gente precisa da intubação mesmo. Mas aqui eu deixei só para vocês saberem, né, os dispositivos. Existem alguns dispositivos, o principal que a gente usa é a máscara laríngea, mas aqui tem um outro exemplo de dispositivo que é o tubo laríngeo. Aqui é como a gente faz a passagem dele, então é uma passagem às cegas e a gente passa segurando como se fosse um lápis. E aqui como que ele vai ficar na via aérea do paciente. Então você vê que ele não garante proteção de via aérea, ele não, mas ele é um dispositivo que ajuda na ventilação, principalmente em urgências. E em relação à intubação, então, o que que é importante para fazer uma intubação eficaz e adequada? Eu tenho que ter principalmente o alinhamento dos três eixos, para que eu consiga visualizar melhor a minha epiglote. Então, eu tenho aqui no normal, né? Como é que tá o paciente? Eu tenho o eixo oral, o eixo faríngeo e o eixo laríngeo. Dessa forma, eu não consigo visualizar nada. Então, eu preciso, de algum jeito, ter esse alinhamento dos eixos num ângulo que fique melhor para minha visualização. Então, a gente geralmente faz uma extensão da cabeça, uma hiperextensão da cabeça e o uso de um coxim. E aí, dessa forma, os eixos eles vão ficar melhor alinhados para que eu consiga, aqui pela minha visualização, chegar e conseguir ver aqui a epiglote. Então, se eu estender demais e não colocar coxim, eu também não visualizo. Se eu só colocar coxim e não estender, eu também não visualizo. Então, eu tenho que fazer uma hiperextensão e, ao mesmo tempo, usar um coxim. Ah, lá na UTI, todo mundo coloca coxim subescapular. Não é o coxim ideal, porque vai ficar mais ou menos igual essa figura aqui, se eu colocar esse coxim. E eu vou piorar a minha visualização. Então, o coxim utilizado e o coxim adequado é o coxim suboccipital.
Aqui a técnica anestésica, então, numa laringoscopia direta. Primeiro, eu vou colocar o laringoscópio na boca e, ao mesmo tempo, eu vou tentar afastar a língua. Eu avanço com esse meu laringoscópio, afastando a língua, então. É, quando eu cheguei lá na base da língua, eu tenho que fazer o movimento do laringoscópio, ele nunca é de báscula. O movimento do laringoscópio, ele é sempre para o pé, igual essa setinha está indicando aqui. Se eu fizer movimento de báscula, quebra o dente, então tem que tomar cuidado com isso. Então, o movimento vai ser para o pé. E aí, a partir do momento que eu fizer essa movimentação, eu vi a epiglote, fiz a movimentação para o pé, a minha via aérea, ela vai se abrir dessa forma aqui e eu vou conseguir visualizar adequadamente as cordas vocais. A gente tem uma classificação, que é a classificação de Comarque-Lehane, de qual a visão que eu tenho, qual a visão laringoscópica que eu tenho. Essa classificação, ela só é para laringoscopia direta. Ela já não vale mais com a laringoscopia, ela não é utilizada com um videolaringoscópio. Mas então, o que que eu tenho aqui? Se eu estou visualizando totalmente a minha via aérea e a corda vocal, eu tenho um Cormac 1. Se eu só consigo ver a porção posterior da fenda glótica, eu já tenho um Cormac 2. O Cormac 2 ele é dividido em 2A e 2B. Se eu vejo a parte posterior, é o meu Cormac 2A, e se eu só visualizar só esse finalzinho aqui da aritenoide, ele já é um Cormac 2B. E aqui ele mostra qual que é a técnica de intubação. Então, se eu estou num Cormac 1 e num Cormac 2A, eu consigo intubar diretamente, não preciso de nenhum auxílio. Se eu já estou num Cormac 2B, muitas vezes eu consigo entubar sem auxílio de nada, mas às vezes vai ser necessário o uso de um bujo. Para o Cormac 3, aqui eu já tenho uma via aérea difícil. Às vezes eu até não vou conseguir sem o auxílio de um videolaringoscópio ou de uma broncoscopia. Então, o Cormac 3, eu só estou vendo a epiglote, consigo elevar, mas não vejo nada além disso. E esse é o 3A. No Clormac 3B, a epiglote ela está aderida à faringe, então já não vejo mais nada. E no Cormac 4 é isso daqui, eu já não vejo nada. Esses dois aqui já são via aéreas difíceis, e aí eu preciso de algum outro instrumento de ajuda para essa intubação. Então, é, às vezes um buge resolve, mas nesses casos que eu não vejo mais nada, o ideal já seria ou o videolaringoscópio ou uma broncoscopia. Esse vídeo aqui, lá no projeto, a gente está levando alguns videolaringoscópios para vocês poderem é, treinar e ter uma visualização boa. Então, assim, eu acho importante treinar a laringoscopia direta, porque às vezes no local que vocês vão trabalhar não vai ter videolaringoscópio, que é difícil aqui em São Paulo, mas no interior muitas vezes isso a gente não tem esse videolaringo. E às vezes também numa urgência, o que está mais fácil é só o laringo. Então, eu acho muito importante treinar com o videolaringo, com o laringoscópio normal, mas o vídeo laringo ele dá um conforto e a gente tem uma visualização melhor. Então, esse vídeo aqui. Então, é importante aqui, ó, você ver que a gente tem que. Ele está fazendo a checagem prévia, vendo se tem todo o material adequado, está fazendo o posicionamento do paciente. Aqui, ele colocou um coxim subescapular. Mas às vezes a gente usa esse tipo de coxim associado ao coxim subhospital. Então, o coxim subhospital sempre é um coxim maior. Você vê que e a gente usa essa técnica em pacientes que são mais obesos. E aí pode facilitar. Mas então, o principal que eu tenho que ter aqui na hora que eu coloco os coxins é que o lóbulo da orelha ele tem que estar geralmente junto com o externo.
Então, aqui ele está fazendo a pré-oxigenação do paciente e a desnitrogenização. Começou a anestesia. O paciente, então, a partir desse momento, vai entrar em apneia. Ele vai ventilar pelo paciente. Depois que ele fizer o relaxante muscular, aí o paciente não ventila mesmo. Vocês veem aqui que já não tem mais capnografia, então o paciente não está mais ventilando por ele. Agora a gente vai auxiliar, então, nessa ventilação. Ela está utilizando técnicas aqui de para melhorar a ventilação do paciente. Então, uma dessas técnicas é a sniff position. Então, isso ajuda a melhorar. Ó, aí a gente consegue ver que tem elevação de tórax e capnografia. Outra técnica que pode auxiliar é o uso da cânula faríngea. Orofaríngea também, caso a ventilação ainda não esteja adequada. Então, a abertura da boca, o vitilaringo que ela está usando é diferente do que a gente usa, mas a ideia é a mesma. Então, ela entra, tira a língua, chega até o final, e aí ela já tem a visualização, então. Tá vendo aqui toda a corda vocal, aritenoide, e aí, ó, quando ela tá entrando, ela mostrou tudo. Então, ela entra, você tem que posicionar o laringo na valécula e fazer a força para frente. Quando você faz a força para frente, você tem a visualização das cordas vocais, aritenoides e cordas vocais. Se você fizer o movimento de báscula, às vezes você não vê isso, você vê o esôfago, só que você acha que está vendo corda vocal, e aí é a intubação errada. Uma coisa, aqui, com esse laringo, ela não usou o fio guia. A gente sempre vai usar fio guia, porque o McGrath, ele é melhor com o uso do fio guia. Então, uma coisa importante é sempre na hora que passar o primeiro risquinho do tubo, a pedir para tirar o fio guia para não ter lesão de traqueia. Então, eles testaram o padrão ouro para poder ver se o paciente está entubado ou não. É a capnografia que mostrou ali, e aqui ela está testando se não está seletivo o tubo. Depois disso, fazendo a fixação, e aí tá pronto. E aí, a última parte da nossa aula, a gente vai falar de drogas anestésicas. Aqui eu não vou falar o que que cada droga faz e qual a ação dela, porque é uma coisa mais específica do anestesista, mas é só para vocês terem uma base das drogas que a gente vai usar lá. Então, na anestesia geral, baseado naqueles três pilares que a gente precisa, que é inibição do sistema nervoso autônomo, imobilidade e amnésia, né, inconsciência, a gente tem três tipos de drogas também. Então, para inibição do sistema nervoso autônomo, a gente vai usar drogas analgésicas. Dos analgésicos principais que a gente usa são os opioides. Então, a gente usa muito fentanil para indução e muitas vezes para manutenção também. E o remifentanil. O remifentanil, ele é uma droga que a gente não usa para indução, ele é uma droga de manutenção apenas. Ela é uma droga que é usada em bomba e que ela tem um início e um final muito rápidos. Para a cirurgia videolaparoscópica, ela é uma ótima droga para controle analgésico. O outro pilar é o relaxamento muscular. A gente vai usar então os bloqueadores neuromusculares. Aqui representando tá o rocurônio. Não sei agora se lá a gente vai usar rocurônio, mas também a gente tem o cisatracúrio, o atracuro, que a gente pode usar, e uma outra droga que é a succinilcolina, que não é muito utilizada hoje mais.
num contexto eletivo, mas que também é uma opção. E aqui a gente tem o reversor do rocurônio, que é o brídio, que também é uma droga muito boa para a gente poder fazer essa reversão do bloqueio, mas a gente também pode usar a neostigmina para reversão de bloqueio neuromuscular. Em cirurgia videolaparoscópica, é importante ter um relaxamento muscular adequado por causa do pneumo peritônio. Então, às vezes, a gente usa essas drogas de forma contínua, assim, intermitente ou às vezes até de forma contínua. Então, o reversor do bloqueio, do bloqueador neuromuscular é importante de ser feito ao final. E a droga que garante a hipnose a gente precisa tanto para indução quanto para manutenção, garantir essa hipnose. Então, a gente pode usar o Propofol, que é o mais utilizado, o etomidato, também é uma droga. O etomidato é utilizado somente para manutenção e somente para indução, e o sevoflurano, que é uma droga utilizada para manutenção. O sevoflurano para indução apenas em crianças. Na raquianestesia, então, os anestésicos locais que a gente que a gente usa principalmente é a bupivacaína, pode ser bupivacaína pesada ou bupivacaína isobárica. O que diferencia ela ser pesada ou ela ser isobárica é a adição de glicose. E aqui, para o botão anestésico, a gente usa lidocaína. A lidocaína já foi utilizada como anestésico local da RAC, mas hoje não é mais. E como são cirurgias com potencial doloroso, a gente faz a raquianestesia com o opioide para poder ter um controle de dor melhor no pós-operatório desses pacientes. Lembrando sempre que os opioides, quando usados no bloqueio de neuroeixo, eles têm alguns efeitos adversos, como retenção urinária, que é o principal deles. Então, sempre tem que tomar cuidado. Esses pacientes geralmente ficam com sonda por um tempo se a gente usou se a gente usou opioide no bloqueio. E então, para terminar a nossa aula, quais são as considerações finais? É sempre importante fazer uma avaliação pré-anestésica previamente ao procedimento, ter um planejamento anestésico adequado, utilizar uma técnica anestésica também adequada para aquele paciente, lembrar sempre do preparo da sala e das drogas anestésicas. Todo mundo acha que a anestesia é tranquilo e fácil, mas olha o que a gente vê todo dia. Isso, 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 isso. Opa, então Opa. Então, a segurança do paciente, ela tem que sempre vir em primeiro lugar. Então, todos esses aspectos que a gente viu aqui na aula são aspectos muito importantes para garantir que a gente tenha uma anestesia adequada e com segurança.